Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si o que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à Igreja Católica, nomeadamente em relação à Igreja perseguida, à Igreja que sofre. Sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do nosso programa. O forte abalo sísmico verificado no México na passada terça-feira causou já centenas de vítimas, principalmente na cidade do México, Morelos e Puebla. Registaram-se graves danos e desmoronamentos em muitos edifícios, escolas, igrejas e conventos. Julieta Appendini, que é diretora do secretariado local da AES, enviou-nos um primeiro relato sobre este violento sismo. Vamos ouvir. México em estado de emergência por sismo. Sismo de 7.1 graus se registrou este martes 19 de setembro às 13 horas. A cidade de México foi a mais afetada. Muitas zonas estão sem eletricidade, o aeroporto suspendeu as operações e as aulas foram canceladas em todos os níveis de educação nos estados afetados. A população uniu-se no trabalho de resgate uma vez que ainda há muitas pessoas presas nos escombros e que pedem para serem ajudadas. Começou uma corrida contra relógio para resgatar todos aqueles que ainda estão com vida. O governo alertou para o perigo das réplicas e recomendou à população para não regressar aos edifícios danificados e evitar a conduzir para deixar as vias desimpedidas para os serviços de emergência. O presidente Enrique Peña Nieto ativou o plano de emergência e convocou o Comitê Nacional de Emergências para avaliar a situação depois do sismo. Por seu lado, a Conferência Episcopal do México emitiu um comunicado para canalizar e articular a ajuda diante desta situação de emergência. Recorde-se que no passado dia 7 de setembro, outro sismo de 8.2 graus foi registado no México, que afetou sobretudo os estados de Oaxaca, Chiapas e Veracruz. Estados que enfrentaram ao mesmo tempo a passagem dos vários furacões que assolaram o país. A secção mexicana da Fundação AES, Ajuda à Igreja que Sofre, está unida e em estreita colaboração com a Conferência Episcopal Mexicana e outras organizações para articular a ajuda e a informação importante. E com outras organizações para articular ajuda e informação importante. Foi Julieta Appendini, a diretora do secretariado mexicano da Fundação AES, a dar-nos um primeiro relato sobre o violento sismo que atingiu algumas regiões do seu país há cerca de uma semana. Há já quase 2 semanas verificou-se, por outro lado, a libertação do padre Teresito Tsuganov, que estava refém de militantes jihadistas desde maio. E esta é, Catarina, uma boa notícia. É de facto uma notícia excelente, Paulo, e temia-se pela vida do padre Teresito Tsuganov, que também é conhecido como o Padre Chito. Este padre estava retido numa mesquita em Marawi e depois, durante uma intensa troca de tiros entre as forças governamentais e os terroristas, ele conseguiu encontrar ali uma forma de escapar, juntamente com um professor que também estava com ele preso, e portanto conseguiram fugir nesta aberta entre esta troca de tiros. Muito bem. O ataque jihadista, que foi a 23 de maio, surpreendeu então todas as pessoas pela violência que se verificou. A Catedral de Marawi, onde se encontrava o Padre Teresito a rezar, e de que estamos a ver neste momento algumas imagens, foi então profanada e destruída, assim como foram destruídas dezenas de casas e de edifícios governamentais. Milhares de filipinos fugiram então da cidade e calcula-se que pelo menos 860 pessoas morreram desde então em consequência das batalhas que se têm travado entre os terroristas e as forças governamentais. Do Paquistão chega-nos, porém, uma outra notícia mais alarmante. Digamos assim, um cristão do Punjab, Nadeem James, foi condenado à morte na passada semana por ter insultado o Alcorão numa mensagem, na verdade era um poema, que terá enviado em julho do ano passado através da internet. O que é que se sabe mais sobre este caso, Catarina? Bom, sabe-se muito pouco, Paulo. Apenas se sabe que este cristão, James, enviou uma mensagem para um amigo, o Azir Bashir, que o denunciou depois às autoridades. Neste momento já se sabe que o seu advogado já anunciou que vai recorrer desta sentença do Supremo Tribunal e, segundo o jornal Pakistan Christian Post, que reportou esta história, pensa-se que se trata de um caso de ciúmes. A condenação à morte de Nadeem James
vem demonstrar, uma vez mais, como é extremamente fácil e impune até no Paquistão condenar uma pessoa, acusar-se uma pessoa de blasfémia. Aliás, todos nós conhecemos o caso da Asia Bibi. É verdade, Paulo. A Asia Bibi é, de facto, um dos exemplos, um dos maiores exemplos que temos destes casos que acontecem com os cristãos, que são uma comunidade particularmente vulnerável no Paquistão. E, neste momento, a Asia Bibi, para quem nos está a ver em casa, portanto, recordar que a Asia Bibi está presa e continua à espera que o Supremo Tribunal de Justiça se pronuncie sobre a sua condenação à morte, e relembrando o caso dela, condenação à morte por ter bebido um copo de água junto de um poço, e, portanto, as suas amigas denunciaram e acusaram de blasfémia. Agora, tanto a vida deste senhor, deste cristão, do James, como a da Asia Bibi, dependem do veredicto deste Supremo Tribunal do Paquistão. Entretanto, numa rápida volta ao mundo das notícias sobre a Igreja perseguida, há que dar destaque também ao facto de, no Iraque, o Supremo Tribunal de Justiça querer impedir que se realize um referendo para a independência do Kurdistão. Esta notícia é importante porque é também no Kurdistão que se encontra uma significativa comunidade cristã. É verdade, Paulo, e é de facto esta questão da autonomia, da independência do Kurdistão é uma questão extremamente importante, para não dizer essencial, no que diz respeito à integridade do território iraquiano, como se conhece até hoje, dos nossos dias. Mas também depende, com esta reorganização, também depende do próprio futuro da comunidade cristã no Iraque. Para quem nos está a ver e para situarmos um pouco, recordamos que a comunidade cristã fugiu em agosto de 2014, quando foi expulsa dos seus territórios, foi expulsa e foi acolhida na zona de Erbil, que é exatamente uma das cidades deste Kurdistão iraquiano. E, portanto, não sabemos muito bem o que é que irá acontecer, que consequências é que poderá trazer para a comunidade cristã. Caso o referendo avance e dê origem, então, à criação de um Estado independente, resta saber o que irá acontecer às diversas minorias religiosas que vivem nesta região, como agora referiu a Catarina, entre as quais os cristãos, mas também os yazidis. E esta questão é um bom pretexto para lançarmos agora um vídeo que o padre Martin Bani nos enviou desde o Iraque. Ele pertence à diocese de Mossul, mas agora está colocado em Bagdade. A sua história é muito interessante, apesar de a qualidade do vídeo não ser a melhor, e eu peço desde já desculpa por isso, mas porque nos ajuda a compreender melhor a importância deste tema, pois o padre Martin estava em Karamalesh, uma aldeia perto de Mossul, quando os jihadistas ocuparam a região em agosto de 2014. E depois ele fugiu também para Erbil, precisamente no Kurdistão iraquiano. My name is Father Martin Bani. I am from the Diocese of Mosul, but now I am serving in Baghdad parish. O meu nome é Padre Martin Bani. Eu era seminarista e estava no último ano. O Padre Tabé e eu pegámos nas nossas famílias e mandámo-las para Erbil para sobreviver ao ISIS. And I was there. My people, all of them, they retreat to Erbil. I was a seminarian in the last year of mine. So Father Thabit and me take all of our families and send them to Erbil to survive from ISIS. Ficámos lá até aos últimos momentos, até o ISIS entrar na nossa aldeia. Levámos todos os documentos da igreja e eu pessoalmente levei o Santíssimo nas minhas mãos e pus-me no carro para que o ISIS não o levasse e fizesse coisas más. To don't be there because ISIS will take the Holy Communion and do bad things. So I took it and put it in the car of Father Thabit. Fomos os últimos a sair da aldeia, depois de termos levado as nossas famílias, porque tínhamos medo por elas se caíssem nas mãos do ISIS. E deixámos a nossa aldeia. Estávamos muito tristes. Era como... Posso descrevê-lo como um momento de morte, pois havia muitos confrontos entre os Peshmerga e o ISIS. Os Peshmerga e o exército iraquiano recuaram e não nos protegeram. The moments of death, it was because there were many clashes between Peshmerga and ISIS, and the Peshmerga Iraqi army, all of them, they retreat. They don't protect us. Mas agradeço a Deus porque Deus salvou-nos do ISIS. De facto, sinto que Deus esteve conosco.
Fiquei 2 anos em Erbil como deslocado interno e também trabalhei com os refugiados e os deslocados. Durante 3 anos, ajudei-os a comprar muitas coisas, dei-lhes palestras sobre a esperança e de como podíamos estar ali e depois regressar à nossa aldeia e reconstruí-la. For 2 years, I helped them by many things. I give them lectures about hope and about how we can stay here, and after that go back to our village and rebuild it again. I have been ordained in 9th of... Fui ordenado a 9 de setembro de 2016 em Ankawa. A minha esperança era ser ordenado na minha aldeia, mas naquele momento ainda não estava libertada. Agora estou a servir a igreja em Bagdade e estou muito feliz na minha vida de sacerdote. Dou graças a Jesus porque Ele me deu esperança e caridade para dar e felicidade para dar felicidade, esperança e caridade a todas as pessoas que me rodeiam. My hope was to be ordained in my village, but till that moment it was not be free, not liberated. Now I am serving in Baghdad, the church. I am very happy in my priesthood life. I thank Jesus because He gave me the hope, the charity to give, and the happiness to give the happiness and hope and charity. Organizo muitas atividades com os jovens aqui. Trabalho na comunidade, apesar da maioria das pessoas serem muçulmanas, mas trabalho na comunidade com elas. Trabalho na minha igreja e acredito que haverá uma mudança. Eu, com a ajuda de Deus e de Jesus, posso mudar as pessoas aqui no meu país, o Iraque. Obrigado. Preciso da vossa oração. Muito obrigado. By the help of God, of Jesus, I can do the change here. I can change the people here in my country, Iraq. Thank you. I need your prayer. Thank you very much. O padre Martin recordou-nos então a ocupação da sua aldeia perto de Mossul e a fuga de todas as pessoas para o Kurdistão iraquiano. 3 anos depois, a cidade de Mossul foi já libertada e muitos cristãos já começaram a regressar. E é precisamente a pensar nesse regresso que a Fundação AES está a desenvolver uma enorme campanha. Mas agora quero chamar a vossa atenção para um outro vídeo que nos foi enviado pelo padre Luís Montes. Ele regressou a Mossul, precisamente, e celebrou missa numa igreja desfigurada, o mosteiro de São Jorge. As imagens da destruição que vão ver são impressionantes e falam por si. Esta foi a primeira missa desde que houve o regresso dos cristãos a Mossul. Vamos ver. La visita al monasterio San Jorge en Mosul fue muy impresionante al ver los daños que realizó el Estado Islámico en ese lugar santo, No fue evidentemente tan dañada como la iglesia Virgen María, que ya no se puede reconstruir, pero el monasterio se ve que lo han utilizado, pero de todos modos se ven los daños, muy grandes, en todos lados, escombros por todos lados, paredes picadas, todas las imágenes religiosas destruidas, la gruta de la Virgen María destruida, la Virgen decapitada, las cruces empotradas en los muros fueron picadas también con masas para que no quede rastro de nada que sea cristiano, nada que sea Jesucristo. El Estado Islámico odia a Cristo, odia la redención, odia la cruz. La iglesia, como ustedes ven, muy dañada, la cúpula, se ve que la quisieron destruir y en vez de destruirla se dio vuelta, con lo cual quedó abierta. Ese inmenso agujero que hay en la entrada de la iglesia, el Estado Islámico es pura destrucción, Impresionante también más abajo, en las habitaciones, leer nombres cristianos en las paredes, suponemos que ha sido utilizada como cárcel en algún momento, y cristianos ahí dejaron sus nombres escritos como testimonio, Lo que se percibe al ver tanta destrucción es el odio, El odio a Jesucristo y a su iglesia. Pero por donde pasaron hicieron muchísimo daño,
Pero entonces un lugar santo así profanado es doloroso, ¿no? Pero por otra parte, tanta destrucción, ese odio, ¿sí?, expresado hacia los cristianos y hacia todo lo que es cristiano, que en realidad es un odio a Cristo mismo, es como un tinte de honor para este pueblo, ¿no? Fueron dignos de sufrir por el santo nombre. El culmen de esta peregrinación fue poder celebrar la misa allí en una de las capillas de los monjes, ¿no? El altar totalmente despojado de sus mármoles, todas las paredes de la capilla lo mismo, ¿no?, en muy mal estado. Pero poder celebrar la misa allí tiene mucha fuerza, ¿no? Por eso allí, en ese lugar atacado por ser un lugar cristiano, ¿no?, tenía tanta fuerza la contemplación del misterio de la cruz, ¿sí?, que se renueva en la Santa Misa. Fue muy providencial también allí que ese día fue el día de Santa Edith Stein, una mártir, ¿no?, en ese lugar que seguramente dio mártires a la Iglesia, donde los cristianos fueron encarcelados, torturados. Poder celebrar la misa de una mártir fue un gran regalo de Dios, ¿no? Ofrecí la misa especialmente por Europa, esa Europa que está tan alejada de Jesucristo, esa Europa que sufre por haberse alejado de Dios nuestro Señor, para que la sangre de estos mártires aquí en Medio Oriente la mueva, la conmueva, para que la despierte, ¿no? Como decía hermosísimamente San Juan Pablo Magno: despierta, vieja Europa, reaviva tus raíces. Y unos sacerdotes después le dijeron a los jóvenes que me acompañaban que ellos creían que esta es la primera misa celebrada en Mosul en los últimos 3 años, ¿no? Es realmente un regalo de Dios que Dios nos concedió. Por eso, si bien existe el dolor por ver estos ataques tan injustos, y por otra parte existe el hermosísimo orgullo, ¿sí?, de saber que uno está sirviendo a un pueblo perseguido. Se pronuncia la palabra de consagración, cuando leíamos las lecturas, cuando yo decía: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, porque realmente de Él es la gloria. Que Dios los bendiga a todos. Este é o segundo programa que levamos até si depois da peregrinação internacional da Fundação AES ter trazido mais de 1000 colaboradores e amigos a Fátima entre os dias 12 e 15 de setembro. Na semana passada já aflorámos por aqui alguns dos momentos principais dessa peregrinação, mas hoje vamos centrar a nossa atenção no dia reservado aos testemunhos da Igreja que sofre e que é perseguida no mundo. Mas antes de recuperarmos o essencial dessa jornada, vamos ver uma vez mais um pequeno filme que nos fala destas datas tão significativas que estamos a celebrar: os 100 anos das aparições, os 70 anos da fundação da AES e os 50 anos da consagração da obra a Nossa Senhora. Earth-changing events often begin in silence. This time was no different. A cruel war was raging throughout the world, while Lucia, Francisco, and Jacinta were grazing their sheep as usual near a little Portuguese village. A lady in resplendent light appeared to them, saying that she had come from heaven. She asked them to pray faithfully and say the rosary for the peace in the world. She warned that if people did not stop offending God, an even more terrible second war would follow. A multitude of pilgrims began coming to Fatima. During one of the following apparitions, the Mother of God asked for Russia to be consecrated to her Immaculate Heart. If not, Russia would spread its errors throughout the world, and wars, suffering, persecution of the Church and of the Holy Father would follow. The Russian Revolution followed soon after. Nazi rule began in Germany.
and the world was engulfed by yet another war. Few understood the link between these tragic events and human sinfulness, the link about which the Mother of God had warned the world, and the reparations necessary in order to prevent them. This link, however, was clear to Werenfried van Straten, a Norbertine Dutch monk, moved by the Fatima apparitions and the call to mercy that followed from them. He persuaded European nations to help a broken German population. Those who up until recently had occupied much of Europe now lay in defeat, suffering devastating hunger and poverty. This love for neighbor and call for reconciliation lay at the roots of Aid to the Church in Need's foundation. In this aftermath, the communists too were sowing death and terror behind the Iron Curtain, resulting in the annihilation of over 60 million people. Their road to complete victory was blocked only by their population's faith in a power greater than evil. And so the communists declared a total war on God. Driven by the suffering of the people of God, Aid to the Church in Need began to support the Church in the East. Father Werenfried knew that this wasn't only about Russia. He warned that the ideology of atheism and unbridled freedom would lead to enslavement. Recognizing the prophetic message of Fatima, Father Werenfried consecrated his work to Our Lady of Fatima. Today, Aid to the Church in Need, a pontifical foundation, continues its service to Christians around the world through information, prayer, and action, wherever they are persecuted or oppressed or suffering material need. The charity supports projects around the world, thanks to private donations from people who also believe in the power of love and mercy, and in the triumph of the Immaculate Heart of Mary. It all began on a certain afternoon when 3 small children saw the Mother of God and believed her in silence. Vamos então focar a nossa atenção na peregrinação internacional da Fundação AES a Fátima. Na semana passada começámos a escutar por aqui o testemunho do padre Rolando de Oca, de Cuba, que iremos retomar lá mais para a frente aqui no programa. Mas, para já, em jeito de balanço, Catarina, vamos lembrar esse dia 14 de setembro, que foi dedicado aos testemunhos de alguns dos convidados da AES, um deles foi precisamente o padre Oca, em que, na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, se renovou a consagração da obra a Nossa Senhora. De facto, Paulo, e como já dissemos aqui na semana passada, este foi o momento mais significativo, o momento simbolicamente mais significativo, isto porque neste dia 14, e como o Paulo aqui já referiu, no final da missa, o cardeal Mauro Piacenza, juntamente com todos os concelebrantes e todos os participantes, os benfeitores e amigos da AES, renovámos então esta consagração, consagrar o nosso trabalho, consagrar a nossa missão a Nossa Senhora de Fátima, repetindo o gesto que o nosso fundador fez há precisamente 50 anos, na Capelinha das Aparições. Antes da consagração, houve, pois, essa sessão de testemunhos que transformou, se assim podemos dizer, a Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, numa espécie de um palco gigantesco de denúncia, mas também de sentido agradecimento por parte dos responsáveis da Igreja perseguida, da Igreja que sofre, que vieram de várias partes do mundo. Vamos então recordar esses testemunhos. Um deles foi de Dom John Ribat, o cardeal de Port Moresby, da Papua Nova Guiné. Sim, Dom John Ribat, da Papua Nova Guiné, trouxe de facto um lamento profundo pela forma como os oceanos estão a ser maltratados e como isso está a causar problemas tão graves e tão sérios ao seu povo, impedindo mesmo, ou pondo mesmo em causa o desenvolvimento e a sobrevivência da população. Depois dele veio o Dom Forrozuelo Du, que é o arcebispo de Paulo, nas Filipinas, e veio agradecer essencialmente a ajuda da AES à sua diocese. Sim, foi um enorme agradecimento que ele fez publicamente à Fundação AES pela forma como a nossa instituição o apoiou, a ele e a sua diocese, logo após o tufão, que passou há 4 anos, o tufão Haiyan, que passou há 4 anos pelas Filipinas, a forma como a nossa instituição, de um momento para o outro, de quase imediato, ajudou na reconstrução dessas igrejas, dos conventos destruídos. E, portanto, ele fez, de facto, agradeceu por todo este auxílio que a ajuda
ajuda à Igreja que Sofre lhe deu, de forma a manter viva e a prestar este trabalho à Igreja das Filipinas. E que dizer do testemunho da irmã Catherine Kimbo? Bom, a irmã Catherine, a irmã que é do Níger, portanto, é a fundadora da Fraternidade das Servas de Cristo e é a atual superiora-geral desta congregação, e trouxe-nos também um relato apaixonado e muito vivo de como é urgente este trabalho da Igreja no meio desta comunidade muçulmana, que é a comunidade do Níger. E apesar de todos os riscos e apesar de todas as dificuldades, esta irmã disse que é preciso contribuir para melhorar a vida dos habitantes das aldeias. Para situar um pouco os nossos telespectadores, de facto, o Níger, os cristãos representam apenas cerca de 1% da população, Exato. Enquanto que os muçulmanos são 98%. E estas irmãs têm vindo a desenvolver, de facto, um trabalho essencial, notável, especialmente junto das crianças e das mulheres. Sim, e de facto esta irmã veio agradecer essa ajuda, que é a ajuda à Igreja que Sofre, a Fundação AIS, tem estado a dar a esta irmã e à sua congregação no Níger. E vou ler algumas palavras que ela disse, porque são de facto muito significativas e para quem está lá em casa perceber a dimensão e a profundidade do que ela nos disse. E então a irmã Catherine disse que Nossa Senhora de Fátima esteja sempre ao vosso lado para vos ajudar a aliviar o sofrimento das crianças que aspiram a uma vida melhor. Foram muitos, portanto, os testemunhos que marcaram este dia, o dia 14 de setembro, o dia, digamos assim, maior desta peregrinação da Fundação AIS a Fátima, peregrinação internacional da Fundação AIS a Fátima. Além dos que já aqui falámos, houve também o do arcebispo de Lviv, que veio da Ucrânia. Exatamente. Este arcebispo, que tem um nome quase impronunciável, e vou tentá-lo dizer, Dom Mokovsky, trouxe às largas centenas de benfeitores e amigos da Fundação AIS também a memória querida do Santo João Paulo II. Ele que foi então o secretário do João Paulo II entre os anos de 96 e até à sua morte em 2005, e assim recordou também a opressão dos anos comunistas na antiga União Soviética. Sob essa memória de São João Paulo II, fica aqui a promessa de que já na próxima semana iremos escutar então a entrevista em exclusivo que fizemos com o arcebispo, onde nos deu a conhecer histórias da vida e da fortíssima ligação a Fátima do Papa Polaco. Em relação aos restantes testemunhos, houve ainda o do padre cubano Rolando Oca, que explicou de viva voz como a Igreja tem sobrevivido, apesar da repressão sentida nos anos 50 do século passado, com a Revolução Castrista, e que iremos escutar também lá mais para a frente, aqui no programa. E, por fim, tivemos a intervenção, Catarina, do Monsenhor Raul Bior Castilho, Bispo de La Guaira. Sim, o Bispo de La Guaira, na Venezuela, é uma diocese na periferia de Caracas, veio dizer como é difícil hoje a vida da comunidade, da população venezuelana, devido ao colapso económico que estamos a assistir neste país. Foi um testemunho muito comovente, Paulo, deste bispo, mas ao mesmo tempo também trouxe relatos de solidariedade que nos mostram também o que de melhor tem o homem, que de melhor tem esta humanidade, este mundo em que nós vivemos. No começo do programa de hoje falámos de casos concretos de perseguição religiosa contra os cristãos no Paquistão, no Iraque, nas Filipinas, a propósito da libertação do padre Teresito. Agora chama a sua atenção ainda para este país, as Filipinas, a propósito ainda também da peregrinação internacional da AIS. No dia dos testemunhos de que tivemos aqui a falar, uma das mensagens mais emotivas veio precisamente do arcebispo de Paulo, uma das dioceses que mais sofreu com a passagem do tufão Haiyan em novembro de 2013. Dom John Foruzuelo Du contou de viva voz como aquelas horas de terror, quando o tufão se abateu sobre a sua diocese, foram tão trágicas, mas ao mesmo tempo ajudaram a mudar tantas vidas. Este vai ser o tema da história da semana que nos vai ser contado já de seguida pela Pilar Rocha. O dia 8 de novembro ficou na memória de todos os que sobreviveram à passagem do tufão Haiyan pelas Filipinas. Foi em 2013. Ventos, que superaram a mais de 340 km por hora, provocaram um rastro de destruição e morte. Mais de 6.000 pessoas perderam a vida. A diocese de Paulo foi das que mais sofreu com a passagem desta tempestade. O arcebispo, Dom John Foruzuelo Du, esteve em Portugal, tendo participado na peregrinação internacional da Fundação AIS a Fátima. Eu estava lá, lembrou Dom John Du, perante centenas de benfeitores e amigos da ajuda à Igreja que Sofre. Cerca de 95% da minha diocese foi afetada, disse o prelado. Apenas alguns dias após o tufão, alguém veio à minha residência de manhã cedo, trazendo consigo uma imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal. Senti que Maria me visitou através dessa imagem.
A passagem do tufão mostrou o lado mais íntimo do coração de tantos filipinos, de pessoas que ali, no meio da destruição, conseguiram compreender quais eram as prioridades das suas vidas. Ainda me recordo, contou o arcebispo, de que alguém distribuiu lonas que serviriam como telhados provisórios, uma lona para cada casa. E algumas pessoas desistiram das lonas para as suas casas, colocando-as, em vez disso, na capela. Sacrificaram o que era para si e doaram-no para a capela. O arcebispo aproveitou esta ocasião para agradecer a ajuda da Fundação AIS. A AIS prestou-nos um grande auxílio na recuperação da nossa fé ao auxiliar-nos na reconstrução das nossas igrejas. E acrescentou, estiveram lá para nos dar algo que parecia não ser uma prioridade para mais ninguém. O arcebispo explicou que durante as horas de horror por que todos passaram, quando o vento inclemente levava tudo à sua volta, o máximo que podíamos fazer era rezar, rezar e rezar. E acrescentou, foi a coisa mais eficaz e sensata que fizemos. E explicou porquê. Durante o tufão, percebemos que a nossa vida não nos pertence. Tudo se pode perder num só estalar de dedos. Esta experiência ensinou-nos a não sermos tão apegados aos bens materiais. E muitos, naqueles minutos que pareciam uma eternidade, compreenderam que há algo de mais precioso do que as coisas materiais. Isso chama-se vida. Sim, nós percebemos que podemos perder tudo, mas a pior coisa que poderia ter acontecido era perdermos a nossa vida. Não apenas a nossa vida aqui na Terra, mas a oportunidade de ganhar a felicidade eterna no céu. Tal como as pessoas só compreendem verdadeiramente o valor da saúde quando estão doentes, também muitas vezes só se dá valor aos outros, aos familiares e amigos, aos vizinhos e colegas, quando os perdemos. Diz o arcebispo que não podemos deixar de compreender o essencial. Todos os dias, disse Dom John Dhu, é muito importante ajoelharmos-nos diante do nosso bom Deus e reconhecê-lo, não importa quão ocupados estivermos. Temos de ser capazes de dizer uns aos outros as palavras mágicas. Desculpa, obrigado e amo-te. Todos os dias. Todos os dias. Esta história, que fala de desespero, mas também de solidariedade, leva-nos a olhar para os mais necessitados com bondade. Uma bondade que, a existir, transforma mesmo a sociedade. Todos os meses o Papa Francisco publica um vídeo em que chama a sua atenção para os problemas mais agudos do nosso tempo. A forma como não tratamos, como desprezamos ou como ignoramos os mais pobres, os mais necessitados, é um desses problemas. Este vídeo que vamos ver agora é de fevereiro, mas infelizmente continua muito atual. Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios, pero abandonan una parte de sí en las márgenes, las periferias. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas, se ven marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. No los abandones. Pedí conmigo por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. Na nossa viagem semanal pela Igreja Perseguida ou pela Igreja que Sofre, temos sempre aqui uma paragem obrigatória. É em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, que fica na Síria, muito perto da fronteira com o Líbano. Agora vamos, portanto, ao encontro da irmã Miri. Hoje, esta jovem portuguesa vai dar-nos uma boa notícia. Trata-se de um projeto, mais um, de solidariedade social que está a decorrer na região e que envolve a própria comunidade religiosa. Neste caso, a irmã Miri vai falar-nos de uma loja, apenas uma loja, com produtos, uma parte deles são produtos de artesanato, e que é uma forma de ajudar a retirar as populações locais da miséria. Miséria que é sempre uma consequência da guerra. Guerra que também vai ser tema aqui da crónica da irmã Miri. Entretanto, temos uma boa notícia. Mesmo com a ofensiva aqui, a equipa do mosteiro começou a concretizar um projeto
do Souq Shabi, quer dizer que é uma espécie de loja aberta para vender várias coisas aqui da região, sobretudo da vila, para ajudar as pessoas a começarem a trabalhar, cada um com os talentos que tem, para colocar nessa lojazita que fica junto à autoestrada, portanto aberta não só para a vila, onde as coisas não têm muita saída, porque cada um faz as suas peças de crochê, cada um se desenrasca, já que é uma vila do campo, mas também fica aberta a autoestrada nacional. Aí sim poderá muita gente parar e para comprar, uma vez que as coisas na Síria vão cada vez melhores, graças a Deus. O exército vai avançando, as pessoas estão encorajadas, apesar da situação económica que é realmente muito difícil. E isto tudo, todas estas coisas que vos vou contar desta vez, têm acontecido aqui com a guerra quase à porta. E isto tem-se passado da seguinte maneira: daqui do lado da Síria há o exército sírio com a milícia do Hezbollah, que combateu no início na zona mais a sul de nós, aqui numas vilas mais a sul, na fronteira, junto à fronteira, combateu Al-Nusra e agora, no fim, está a combater ISIS, aqui em frente à cara. E como o cerco fica já fora da vila, é a poucos quilómetros, mesmo a poucos metros, a linha da frente, a última linha da frente, onde o aprovisionamento, etc., é aqui do outro lado dos muros. Então, que às vezes houve um dos dias em que eles estavam a preparar a batalha, e ouvia-se tudo. Ouvia-se os bulldozers, ouvia-se tudo, as máquinas a andar para um lado e para o outro, a ponto que às vezes é difícil de dormir. Foi uma mira e dar-nos conta do projeto de uma loja que irá ajudar aos poucos a tirar da miséria as populações locais, ali da zona de Cara, da miséria, porque elas estão empobrecidas por causa da guerra. E por falar em guerra, Catarina, aproxima-se o dia 18 de outubro, que é o mesmo que dizer que aproxima-se mais uma grande jornada de oração. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Já vamos falar desta iniciativa, mas antes vamos ver um pequeno vídeo, tem apenas 44 segundos, sobre as crianças sírias e o lamento de uma geração que nasceu e cresceu na guerra. To build our school Al-Qassariya, and we want the peace for Syria. أنا زينة كاسوحة، رجعنا على قصير وبدنا نعمرها، وأنا بدي أتعلم فيها، ولا تنسوا تساعدونا عشان نكمل علمنا. Vimos o vídeo com um apelo forte das crianças sírias fartas da guerra e que sonham viver em paz, sonham regressar à escola, sonham regressar a casa. E é pensar nelas, Catarina, que no próximo dia 18 de outubro a Fundação AIS vai organizar, a nível internacional, mais uma grande jornada de oração intitulada 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Precisamente, Paulo, e num mundo em que nós diariamente vemos imagens desta violência, de guerras, de conflitos, de terrorismo, que vai assolando um pouco por todo o lado, em que, como ouvimos o Papa dizer com tanta frequência que estamos a viver uma guerra, uma terceira guerra mundial em pedaços, não podemos ficar indiferentes e por isso aqui na Fundação AIS, e como acreditamos no poder da oração, convocamos uma vez mais as crianças para rezarem, portanto, no próximo dia 18 de outubro, para rezarem pela paz. E é isto que estamos agora, queremos convocar as crianças portuguesas que estão neste momento a ver, os pais, os catequistas, os amigos, para as crianças neste dia 18 se juntarem para rezarem pela paz, que vai ser um sinal de que as crianças estão todas mobilizadas, como que de uma arma pudessem usar, mas rezando o terço. Muito bem, fica aqui, portanto,
Esse desafio é já no próximo dia 18 de outubro. Todos os 23 secretariados internacionais da Fundação AES, que estiveram aqui em Fátima há pouco tempo, vão procurar mobilizar as crianças de todo o mundo para que esta jornada de oração chegue a cada vez mais pessoas, chegue a cada vez mais consciências. Ponha na sua agenda, mobilize a sua comunidade religiosa, a sua paróquia, o seu movimento, lá na catequese também. Catarina, quem quiser saber mais pormenores sobre esta iniciativa, quem quiser se juntar à Fundação AES, o que é que deve fazer? O que é que pode fazer? É muito fácil, Paulo. Basta ligar-nos para o nosso telefone, para o 217544000, ou então visitar o nosso site na internet, e nós queremos fornecer o subsídio para que as pessoas possam rezar no seu movimento, no seu grupo de oração, na catequese. Portanto, contactem-nos para nós podermos enviar uma oração que todos nós iremos rezar neste dia 18, para que sejamos, de facto, mais que 1 milhão de crianças em todo o mundo a rezar por esta intenção, rezar pela paz no mundo, que é fundamental nos dias que correm. Depois deste desafio, por essa grande jornada de oração pela paz, 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Vamos continuar então a escutar um desses testemunhos que marcou a peregrinação internacional da Fundação AES a Fátima. Trata-se do padre Rolando Oca, de Cuba. Na sua intervenção, o padre Oca falou de 2 momentos da história recente do seu país, de Cuba. Desde os anos 50 do século passado, com a Revolução Cubana e a marginalização da Igreja, e a abertura, já depois dos anos 90, com a visita do Papa João Paulo II. Vamos agora rever a segunda parte deste testemunho forte e emotivo, em que se faz uma referência à abertura do regime face à Igreja após a visita do Papa João Paulo II a este país. Para preparar a visita de São João Paulo II, esta igreja, eu também, então, como jovem missionário, entre tantos, visitou porta a porta praticamente todas as casas dos cubanos, explicando o que era um Papa, quem era João Paulo II e, sobretudo, quem é Jesus que o Papa anuncia. Foi então que as pessoas começaram a identificar-nos com muita frequência como a Igreja do Papa e da Virgem da Caridade. A visita de João Paulo II e a sua mensagem foram um autêntico kairos, tempo de graça para Cuba. Depois da queda do bloco socialista e depois desta visita, a pressão oficial contra a Igreja diminuiu. Começou a ser considerada cada vez menos como uma ameaça. E o desejo de diálogo e procura comum do bem da sociedade encontrou tímidos espaços. Este é um caminho em que se evidenciam avanços, mas ainda há muito a percorrer. Neste novo contexto, o povo sentiu-se mais livre de exprimir a sua fé, levando à revitalização das comunidades que, a partir daí, têm tido o belo desafio de evangelizar e preparar um grande número de adultos para os sacramentos da iniciação cristã. Estes novos cristãos têm se tornado pouco a pouco missionários, catequistas, responsáveis de comunidades sem igreja, etc. Desde o início dos anos 90, mas sobretudo depois da visita do Papa São João Paulo II, surgiu com uma força extraordinária o fenômeno das casas de missão. Perante a impossibilidade de construir igrejas, criaram-se novas comunidades que se reúnem nas casas dos fiéis. Se han creado nuevas comunidades que se reúnen en las casas de los fieles. Chegando algumas a tornar-se, com o tempo, verdadeiros centros da vida eclesial. Outra restrição que temos em Cuba é a impossibilidade de acesso aos meios de comunicação, que são todos oficiais. É verdade que pouco a pouco temos conseguido que os bispos tenham alguns minutos na rádio para transmitir mensagens na altura do Natal, da Semana Santa, da Festa da Virgem da Caridade ou em algumas outras ocasiões pontuais. Também têm sido transmitidas algumas missas pela televisão, mas sempre em ocasiões excepcionais. No entanto, a Igreja, perante esta realidade, não cruzou os braços, tendo antes multiplicado revistas e boletins católicos em todo o país, a maioria dos quais elaborados com recursos limitados nas próprias dioceses.
Também materiais audiovisuais que depois se reproduzem nas comunidades e se distribuem em pens. También materiales audiovisuales que después se reproducen en las comunidades y se distribuyen en pendrives. A igreja em Cuba não pode ter acesso à educação, que é oficial e de orientação marxista. Perante esta impossibilidade, temos multiplicado nos últimos anos centros culturais e de formação em salas paroquiais e em outros espaços. Aí oferecem-se explicações a alunos em idade escolar, mas além disso cursos de línguas, de música, de teologia, para leigos, cursos para pequenos empreendedores, espaços de reflexão para intelectuais, etc. Este é um serviço apreciado pela população cubana, pelo que se registram cada vez mais matrículas. A Igreja em Cuba continua a enfrentar sérios desafios, alguns dos quais afetam a sociedade toda, como a imigração, a falta de projeto de vida de muitos jovens, a falta de esperança que se abate sobre a sociedade, a deterioração da família cubana ferida pelo divórcio, a imigração, as missões internacionais. Também a incerteza face ao futuro e a angústia em que vivem tantos cubanos devido à escassez de recursos básicos que os sufoca na busca diária do necessário para a subsistência. Face a estas situações, a Igreja em Cuba torna-se presente de um modo especial através do carisma de ordens religiosas, movimentos de leigos, grupos paroquiais e com a Caritas que multiplica a solidariedade. Perante o sofrimento, o empenho centra-se em consolar, em enxugar lágrimas, escutar e partilhar. É a Igreja que intercede pelos presos e por qualquer pessoa em desvantagem social. Uma igreja que caminha, que muitas vezes poderia fazer as coisas melhor, mas que, embora com a imperfeição e o pecado de todos os que a formamos, continua em frente, semeando o reino. As visitas dos Papas Bento XVI e Francisco foram passos importantes de Deus pela vida do povo cubano, que confirmaram o caminho da Igreja na ilha, sempre suscetível de ser aperfeiçoado. Um elemento essencial que não pode ser ignorado, e muito menos estando aqui, é a presença amorosa da Virgem da Caridade do Cobre. A ela o povo recorre consciente de que é a mãe e que tem estado sempre presente e tem acompanhado os cubanos, onde quer que tenhamos ido. Perante a colossal missão de reconciliar e semear o perdão numa sociedade tão ferida e dividida, a Virgem da Caridade é a mãe de todos. No seu santuário do Cobre, todos somos filhos. As oferendas deixadas no santuário como prova da sua solicitude maternal provêm de pessoas de todos os estratos sociais, ideologias e tendências políticas. A peregrinação nacional que se realizou com a sua imagem abençoada por toda a ilha foi um evento de massas que ultrapassou todas as expectativas e evidenciou a sede de Deus que há em Cuba e o amor dos cubanos à Virgem da Caridade. Ela salvou a fé dos cubanos e permanece fiel a partir do seu santuário do Cobre, acompanhando-nos cada dia, dizendo ao seu filho que nos falta o vinho e recordando-nos a todos que é sempre melhor fazermos o que ela nos disser. Quero terminar que recebi há uns poucos dias de meu arzobispo. O padre Rolando está a acabar a sua apresentação mostrando esta fotografia da imagem da Virgem do Cobre junto da bandeira da Cuba. Cuba é uma ilha que é muito afetada pelos furacões e a própria capela da Virgem do Cobre ficou destruída.
Quando o bispo visitou este local, encontrou um casal que estavam a fazer a limpeza do terreno e tentavam salvar o que havia depois da passagem do tufão. Quando o bispo falou com este casal, o Senhor disse ao bispo, de fato, a capela caiu, mas a igreja continua de pé. É isso que se passa em Cuba. A igreja não se deixa derrubar, graças a Deus. Agora vamos até ao Vaticano. Paragem obrigatória aqui neste programa da Fundação AES. Todos os dias, ou quase todos os dias, o Santo Padre publica na internet um pequeno texto que eu acredito tem sido precioso para que todos possam compreender melhor o papel dos cristãos neste tempo tão conturbado em que vivemos. Os tweets do Papa Francisco são, pois, tema incontornável aqui em Igreja no Mundo Magazine. Foram os tweets do Papa Francisco. Portugal é um dos poucos países do mundo em que se publica uma revista que é exclusivamente sobre a vida do Santo Padre. A revista chama-se O Meu Papa e, tal como fizemos nos programas anteriores, vamos saber agora, em primeira mão, os temas principais da edição que está a chegar por estes dias às bancas em todo o país. Vamos já ao encontro de Clara Raimundo, a diretora da revista, que está na redação do Meu Papa, que nos vai apresentar essas novidades. Olá, Clara. Olá, Paulo. Aqui na redação já estamos a preparar a próxima edição, a edição de outubro da revista O Meu Papa. E nesta edição há um tema incontornável, que é, claro, a viagem que o Santo Padre fez à Colômbia. Nesta edição vamos então mostrar tudo aquilo que aconteceu nesta visita ao país da América do Sul, que acaba de sair da Guerra Civil, e vamos mostrar, claro, as fotos dos momentos mais emocionantes. Vamos também dar conta de um encontro muito especial que aconteceu entre o Santo Padre e 500 jovens ligados à Ordem dos Franciscanos, eles que se preparam para iniciar um novo ano letivo. E precisamente nesta época de recomeço, nesta época de regresso às aulas, estamos também a preparar um artigo exclusivo sobre os tempos em que o Santo Padre, ele próprio, andava na escola. Fomos até à Argentina, conhecer os estabelecimentos de ensino que frequentou, descobrir se seria um bom aluno. Se querem saber isso e muito mais, têm de aguardar pela próxima edição da revista O Meu Papa. E para a semana conto-te mais coisas sobre esta nova edição, sobre esta edição de outubro, Paulo. Até lá! Obrigado, Clara. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco, que numa das suas mais recentes mensagens, nos interpela para sermos próximos uns dos outros. E sermos próximos uns dos outros começa logo nas próprias paróquias. Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales,
sino que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. E assim, com este desafio do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.